eu sou a professora de Física Beth Carvalho e esse é o meu sinal. O tema de hoje é magnetismo e ímãs. Esta aula se encontra no PET 4 do terceiro ano do ensino médio, na semana 1. Na aula de hoje, iremos compreender as propriedades dos ímãs e compreender como funcionam os ímãs e as agulhas magnéticas. Vamos lá? Bem, o magnetismo, ele é o fenômeno, é o estudo dos fenômenos que são ligados às propriedades dos ímãs. O estudo do magnetismo vem desde o século VI a.C., com Tales de Mileto. Tales de Mileto, aquele mesmo que fazia os estudos referentes à eletrostática. Lembra, Tales de Mileto, na Grécia Antiga, ele pegava uma pedra de âmbar, atritava com peles de animais e ele percebeu que chegando próximo a sementes de mostarda, pedacinhos de palha, essas sementes ou esses pedaços de palha eram atraídos. Então ele estudava os primeiros fenômenos elétricos. Na mesma época, Tales de Mileto percebeu que em uma região da Grécia Antiga, chamada Magnésia, existia uma pedra que tinha o poder de atrair outras pedras e tinha o poder de atrair materiais como o ferro. E ele deu a esses fenômenos o nome de magnetismo, de propriedades magnéticas. Por quê? Porque o estudo, os estudos, as análises eram feitas justamente nessa região, em Magnésia. Bem, a primeira aplicação do magnetismo se deu com a fabricação das bússolas pelos chineses no ano 1 depois de Cristo. Porém, eles começaram, os chineses, eles começaram a ser especialistas na fabricação de bússolas e de ímãs já no século VI depois de Cristo. Os estudos do magnetismo, eles ficaram mais aprofundados a partir do século XIII. Porém, ainda se imaginava que magnetismo e eletricidade não tinham nenhuma relação entre si. Eram fenômenos completamente distintos. Somente no século XIX, Ørsted verificou a relação, a inter-relação entre eletricidade e magnetismo. Bem, estudamos no terceiro ano a eletricidade. Agora, nós vamos começar a estudar o magnetismo e mais para frente nós vamos ver a junção dos dois. E já estudamos uma parte lá no eletromagnetismo. Estudamos lá nos circuitos elétricos, nas cargas elétricas em movimento. Bem, Ørsted verificou que carga elétrica em movimento gera campo magnético, propriedades magnéticas. E verificou que campo magnético variado ou um campo magnético em movimento gera corrente elétrica. Esse conhecimento, o surgimento do eletromagnetismo, foi um avanço muito grande para a humanidade. Nós só conseguimos hoje utilizar tecnologias como motores elétricos, a geração e a distribuição da energia elétrica para as nossas casas, o televisor, o telefone celular, cartão magnético e várias outras tecnologias com conhecimento e com estudo aprofundado do eletromagnetismo. Hoje, nós vamos começar esse estudo do magnetismo e vamos encerrar o nosso PET com as ondas eletromagnéticas e suas aplicações, que também só são possíveis a partir da junção do magnetismo com a eletricidade. Bem, então os fenômenos magnéticos eram conhecidos e analisados desde a antiguidade, lá na região de Magnésia. E temos aqui um exemplo da magnetita,
que foi justamente esse mineral que Tales de Mileto encontrou. E é a pedra ímã magnética e mais magnética de todos os minerais da Terra. E a existência dela é que proporcionou com que fossem construídas, fabricadas e utilizadas as bússolas que a gente utiliza até o nosso dia, até o dia a dia, né? Até os dias de hoje. Bem, os ímãs são materiais ferromagnéticos que possuem a propriedade de atrair ou de repelir outros ímãs. E além disso, eles têm uma característica de se imantarem fortemente na presença de um campo magnético. Então, nós temos alguns exemplos de ímãs, né, aqui em cima da mesa. Então, Tales de Mileto observa que alguns ímãs, eles podem repelir outros, eles têm as propriedades de repelir outros. Está aqui uma repulsão, certo? E também podem ser atraídos. Então, um ímã pode atrair um outro ímã, mas pode atrair também um outro tipo de material. Temos aqui alguns pregos, eles não têm nenhuma interação magnética entre eles, porém, eu consigo fazer com que um prego seja atraído pelo ímã e este prego, em presença do campo magnético do primeiro ímã, nós vamos estudar mais sobre campo magnético na próxima aula, ele vai ser também imantado e aí ele começa a atrair o outro. E os ímãs, eles são utilizados em vários objetos, em várias situações do nosso dia a dia. E existem vários brinquedinhos também que vão se utilizar dessas propriedades dos ímãs. Então, temos aqui 2 ímãs e eles se repelem. Está aqui, está se repelindo. Se eu troco, pego um outro ímã, vai ocorrer aqui uma atração. Ocorreu uma atração. Então, vamos conhecer essas propriedades. É muito importante que a gente conheça as propriedades dos ímãs para a gente entender esses fenômenos magnéticos e as interações. Então, todos os ímãs, independentemente de sua forma ou de sua aplicação, eles possuem 2 polos magnéticos, um polo norte e um polo sul. Temos aqui no desenho o exemplo de um ímã de barra, em forma de barra. Um lado é o polo norte, o outro lado é o polo sul. Outra propriedade importante dos ímãs e que a gente pode fazer uma analogia com as cargas elétricas, né? Vimos que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais contrários se atraem. No caso dos ímãs, polos de mesmo nome se repelem. Então, se colocarmos um polo norte virado para um polo norte virado para um outro polo norte, são polos iguais, vai aparecer uma força de repulsão. Lembrando que a força, as 2 forças nos 2 ímãs, elas representam um par de ação e reação, né? Um ímã A repele o ímã B, o ímã B reage e, por sua vez, repele o ímã A. As 2 forças, elas têm a mesma direção, o mesmo módulo, porém sentidos contrários. Se colocarmos 2 polos sul, um de frente para o outro, lembrando, polos de mesmo nome, polos iguais, se repelem. Também vai aparecer uma força de repulsão. E polos de nomes contrários se atraem. Então, um polo sul
atrai um polo norte e o polo norte, por sua vez, vai atrair um polo sul. Também um par de forças ação e reação. Uma outra propriedade muito importante dos ímãs é a inseparabilidade dos polos. E aí, se a gente pensa lá nas cargas elétricas, os polos dos ímãs, ao contrário das cargas elétricas, eles são inseparáveis. Nós conseguimos separar e conseguimos perceber separadamente uma carga positiva num próton, por exemplo, uma carga negativa num elétron. Então, as cargas, elas existem positivas ou negativas. No caso dos polos dos ímãs, eles são inseparáveis. A gente não consegue separar esses polos. Então, temos aqui um exemplo de um ímã de barra com seu polo norte e o seu polo sul. Se a gente fizer um corte, fizer uma secção transversal neste ímã, vão aparecer dois novos ímãs, cada um deles com o seu próprio polo norte e o seu próprio polo sul. Não consegui separar os dois polos. Se eu continuar dividindo transversalmente esses ímãs, vão aparecer novamente outros dois ímãs, cada um com seu próprio polo norte e o seu próprio polo sul. Não consegui separar. E isso vai acontecer enquanto eu dividir esses ímãs. Não consigo separar os polos. Se nós pegarmos este mesmo ímã em forma de barra, com seu polo norte e o seu polo sul, e fizermos uma secção longitudinal ao longo do eixo do ímã, também aparecerão dois polos norte e sul em cada um dos dois pedaços. E isso vai acontecendo sucessivamente, até chegar ao chamado ímã elementar. Então, o que vem a ser o ímã elementar? Se continuarmos quebrando o ímã, serão obtidos ímãs cada vez menores, como nós já vimos, até que se atinjam dimensões elementares, dimensões atômicas. E cada uma dessas pequenas partículas é denominada ímã elementar. Então, por isso, ocorreu aí a inseparabilidade dos polos. Não conseguimos separar. Por quê? Porque isso vai ocorrer a nível atômico. E a bússola? Se pegarmos um ímã em forma de barra, se suspendermos um ímã em forma de barra, esse ímã ele vai se posicionar aproximadamente na direção norte-sul geográfica terrestre. E vai funcionar como uma chamada bússola. Então, nós vamos ver que o polo norte magnético do ímã, o ímã é magnético, o ímã tem um polo norte magnético, um polo sul magnético. Então, o polo norte magnético do ímã vai estar sempre apontando para as proximidades do polo norte geográfico da Terra. Vamos ver isso mais adiante, na próxima aula. E o polo sul magnético do ímã vai estar apontando para as proximidades do polo sul geográfico da Terra. É o princípio de funcionamento da bússola. Lembra que eu disse para vocês que lá no século I, século II depois de Cristo, os chineses, eles criaram a bússola. E a bússola, ela é utilizada para a navegação. O que é a bússola? Ela nada mais é do que uma pequena agulha magnética que tem um polo norte. Na maioria das vezes, o polo norte é o que está mais pigmentado, nesse caso aqui é o de vermelho, e a parte branca é o polo sul. Então, essa bússola ela é utilizada para orientação. Porém, se eu aproximo um ímã dessa bússola, né, se ela está
longe de um ímã, aqui está perto, né? Tem vários ímãs aqui perto, mas se ela estiver longe de um campo magnético, vamos ver mais à frente esse conceito, de qualquer ímã, ela vai estar sujeita apenas à direção norte-sul terrestre, certo? Mas, se eu aproximo um ímã dessa bússola, essa agulha ela vai ser atraída pelos polos deste ímã. Nós vimos que polos contrários, né? Polos de nomes contrários vão se atrair, então vai haver aqui atração e repulsão e essa bússola vai se movimentar. A agulha da bússola tem a liberdade de se movimentar. Existem substâncias que são substâncias magnéticas. As substâncias magnéticas, elas permitem a orientação dos seus ímãs elementares. Por exemplo, ferro, níquel e algumas ligas metálicas como o aço. E existem substâncias não magnéticas. Elas não permitem a orientação dos seus ímãs elementares. Como, por exemplo, o alumínio, a madeira, o plástico. Por isso, nós conseguimos observar que alguns materiais podem ser atraídos e alguns até repelidos pelos ímãs, e outros não. Vamos ver alguns exemplos. Então, exemplo 1. A figura representa um ímã em forma de barra que vai ser cortado em duas partes. Então, fizemos aqui um corte longitudinal. Então, eu quero saber o que vai acontecer com este ímã. Um corte longitudinal, representado por A, e um corte transversal, representado por B. Pois bem, se fizermos um corte longitudinal em A, nós vamos obter dois novos ímãs da seguinte configuração. Teremos um polo norte à esquerda, um polo sul à direita, em cada um dos dois ímãs. Neste caso, norte com norte irão se repelir. Sul com sul irão também se repelir. Então, corte longitudinal vai haver uma repulsão. Se esse corte for feito na direção transversal, se for o corte B, nós vamos ter dois ímãs, norte à esquerda, sul à direita. Norte à esquerda, sul à direita. Neste caso, vai haver uma atração, pois polos diferentes se atraem. Então, o correto será a letra C. Eles se repelem se o corte for feito na linha A e se atraem se o corte for feito na linha B. Exemplo 2. Uma bússola encontra-se próxima de uma barra de aço. Assim, não se pode confiar na direção do norte indicado. Bem, não se pode acreditar ou confiar na direção norte indicado da Terra, porque não sabemos se essa barra de aço está imantada ou se não está. Se ela estiver imantada, ela vai interferir com a bússola. Se a barra de aço não for um ímã permanente, ela não altera a direção do norte indicado. Falso. Ela pode ser um ímã permanente ou não, mas vai alterar. 3. A barra de aço, como ímã temporário, altera a direção do norte indicado. Verdadeiro. Então, são verdadeiras as afirmativas 1 e 3 apenas. Na aula de hoje, aprendemos sobre magnetismo, ímãs, propriedades dos ímãs, bússolas e substâncias magnéticas e não magnéticas. Terceiro ano, estudem, releiam seu PET, resolvam seus exercícios, tirem as dúvidas com seu professor e até a próxima aula. Bons estudos!